E a Trilha Inspiração vem agora com um assunto relacionado ao potencial de vendas. E vamos descobrir como o amanhã já está disponível hoje. O tema é: o Hotel do Futuro já chegou. Novos usos, novos modelos. E quem vem para apresentar são Paulo Salvador, professor de inovação do Hospitality MBA ESSEC Paris e CEO da Modulares Inovação e Construção Offsite. E também Bonadona, sócio fundador da BHC Consultoria. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, por favor. Paulo e Bonadona, por gentileza. A equipe vai retirar aqui os microfones. É importante ressaltar, como vocês podem ver, o processo de higienização, de limpeza, faz parte, será sempre parte dos eventos, dos trabalhos sociais, nos hotéis, seja onde for. E é um procedimento que está sendo efetuado agora para que a gente possa sempre garantir a segurança em nossos eventos e apresentações. Muito bem, senhores, fiquem à vontade. Obrigado. Podemos ir? Obrigado, muito obrigado. Boa apresentação. Obrigado. Na verdade, nós preparamos um bate-papo aqui, né, Rolando? Muito mais do que uma apresentação com slides, etc. Nós preparamos um bate-papo. Eu queria começar esse bate-papo, em primeiro lugar, dizer que é uma honra estar aqui com o Rolando e Bonadona, que eu conheço há muitos anos, tive a oportunidade de trabalhar junto na Accor e que se transformou num grande amigo e grande referência no mundo da hotelaria, né? Eu queria começar esse papo, Rolando, colocando um pouquinho do contexto, que é um assunto que todos nós já conhecemos, sobre a resiliência do turismo, né? Nós somos uma indústria que de 50 anos para cá, cresceu de 25 milhões de turistas para 1,4 bilhões de turistas, né, em 2019. E eu gosto muito de uma frase do Brian Chelsea, que é o fundador do Airbnb, que diz que quem apostar no fim do turismo, na não recuperação do turismo, está do lado errado da história. Porque, apesar de todas as crises, a gente cresce globalmente mais do que qualquer PIB global. Mas falando um pouco do nosso assunto, eu acho que a questão do Hotel do Futuro, ela está relacionada muito com dois lados, que vai ser um pouco os ângulos da nossa discussão. O primeiro lado tem a ver com a demanda, né? Que demanda é essa que se configurou a partir desse episódio todo do Covid? O segundo lado é o lado da oferta, né? Aí eu vou colocar um pouco a demanda, os meus pontos de vista, e aí você comenta e acrescenta os seus. A questão da demanda é que, em primeiro lugar, a única certeza que a gente tem é que não tem certeza nenhuma. Tudo o que está acontecendo hoje, em termos de demanda, é fruto de tentativa e erro, né? As observações que a gente tem tido no comportamento da demanda, ela é em cima de tentativa e erro, e não em cima de alguma coisa que certamente vai permanecer. No lado do lazer, aí eu divido entre lazer e negócio. No lado do lazer, existe uma resiliência maior por parte do viajante. Ele está procurando, né, viajar mas de maneira diferente como ele viajava antes, né? O booking windows é cada vez mais curto, né? Em função da instabilidade que a gente tem, dos vários protocolos, das ondas 1, 2, etc. E ele está procurando estabelecer outros tipos de experiência, como staycation, né? Que é fazer as viagens que combinem o trabalho remoto dele em locais, né, em destinos em que ele tem um controle de ir e vir, né, a viagem automotiva principalmente. Esse é um fenômeno global, não é só um fenômeno que acontece aqui no Brasil. Na Europa a gente nota isso também muito forte. O fim dos city breaks, ou seja, não existe hoje apetite por parte dos viajantes de estar indo para grandes centros que têm grandes concentrações humanas, né? Então, destinos tradicionais como Paris, Amsterdã, Barcelona, Madrid, eles estão perdendo para destinos secundários que ofereçam um pouco mais vamos dizer, de condições de distanciamento social, etc., né? E na parte do corporativo, eu percebo, né, eu vejo que existe um desafio maior
por parte dos atores do turismo, porque eu acho que ali vai ter um efeito que eu chamo um efeito colateral perene, né? Porque, por 3 razões. A primeira, porque nós, que sempre éramos heavy users, viajantes frequentes, a gente está repensando o volume de viagens que a gente tem, né? Eu mesmo, que fazia praticamente uma viagem por mês internacional, na ponte aérea entre Paris e São Paulo, eu hoje, com o meu novo projeto que eu tenho hoje, eu praticamente estou me organizando para ficar mais 2, 3 meses aqui em São Paulo do que voltar para Paris, para reduzir o número de viagens, contatos, etc. Segundo, porque as empresas estão reduzindo custos, né? Vai haver aí um ciclo econômico de mais restrição de custos, e aí os custos vão ser reduzidos, vão também impactar as viagens. E terceiro, porque existem mecanismos de substituição, a gente costuma falar sobre Zoom, né? E esses mecanismos de substituição, eles realmente estão tornando cada vez mais um substituto para a decisão da pessoa viajar quando estiver fazendo negócio, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, Roland, jogar aí esses pontos de vista que eu tenho e compartilhar eles com você e ver qual é a sua opinião em relação a eles. Bom, obrigado, Paulo. É um prazer estar com você também, um prazer ter recebido esse convite do fórum, do Visit São Paulo, do Convention Bureau, para poder falar da hotelaria, que é a minha segunda paixão na vida. A primeira, não vou falar. E eu queria pontuar um pouco o que você falou. A gente está num momento que é um momento completamente atípico, não vou repetir isso, né? Entre 60% a 70%, talvez mais, do movimento de turismo internacional vai ser perdido esse ano. Parte também do turismo doméstico. Fala-se que a China está prevista 50% do movimento de turismo, a China que mais rapidamente se recuperou esse ano, 50% de perda no turismo doméstico, ou seja, uma perda muito forte e uma dupla circunstância, que é uma circunstância sanitária muito grande, totalmente inédita, e uma circunstância financeira também, e a gente sabe que as duas estavam impactando. E um fato que está trazendo de volta um medo. O ser humano ele existe há 2 milhões de anos, e há 2 milhões de anos ele vive com medo quando ele viaja. E esse medo ele tinha desaparecido aos poucos com a civilização, e a tecnologia tinha trazido muitas ferramentas que ajudavam a viajar sem medo, porque você podia viajar para um lugar sabendo traduzir a língua, podendo fazer reservas imediatas no teu celular, chamar um Uber, ter a geolocalização para se deslocar, se encontrar com as pessoas com maior facilidade. E isso tinha tirado o medo de viajar, e isso tinha contribuído a aumentar muito o movimento de viagem. E de repente, chega o medo, chega os problemas financeiros, porque, centenas de milhões de pessoas desempregadas ou sem a perspectiva clara do futuro, todas as restrições que fazem com que você não sabe no lugar onde você vai, se precisa de protocolo diferente, se vai ter que ter quarentena, se você vai ter que ter comprovar a sua condição física em quais circunstâncias. Então, tudo isso parou. E uma série de coisas que estão acontecendo hoje, a gente não sabe exatamente se elas são temporárias ou definitivas. Então, quando a gente se projeta, a gente tem que tomar cuidado. Algumas tendências estão paradas. Você citou muito bem a cidade. Tinha uma tendência a concentrar o turismo nas grandes cidades. O turismo de cidade estava cada vez mais forte nos grandes destinos e parou. Mas será que vai parar para sempre ou será que vai voltar? É muito cedo para dizer. O turismo de lazer parou. E a gente tem que lembrar que turismo de lazer é praticamente 78% do turismo global é turismo de lazer. O fato do turismo de lazer voltar é uma coisa muito boa, porque ele é que mais representativo. E o turismo de negócios, por enquanto, está parado. O turismo de eventos está parado. Mas não dá para dizer que ele não vai voltar, que ele vai voltar diferente, a gente sabe. Então, a questão da demanda, que é a demanda de lazer, que é a demanda de lazer doméstico, ela está voltando, é muito claro, e que os clientes querem hoje, eles querem um hotel, eles não querem necessariamente, por enquanto, um hotel tão diferente, eles querem um hotel que dá para eles uma garantia de segurança. Eu não vou dizer que isso passou a ser um motivo de seleção dos hotéis, inclusive ele já passou da primeira preocupação para a segunda. Eu chamo um critério eliminatório, se ele não tem, não vou.
Mas não é porque ele garante a segurança que, de repente, eu vou achar bom se ele está num destino que eu não gosto, se ele não é confortável, etc. É uma condição importante. Agora, a maneira que ele se comercializa é importante. Eu quero que ele ofereça condições bem flexíveis, como você falou, ou seja, que eu possa mudar as datas, que eu possa eventualmente cancelar, que eu possa, no mínimo, reportar a minha reserva. Eu vou dar muito mais atenção no que ele me oferece, vou ser mais criterioso na escolha do hotel, aonde ele fica, vou verificar que todos os critérios eliminatórios são satisfeitos, porque senão eu não vou buscar outro, e eu vou verificar também que ele atende a alguns princípios novos, que são princípios de sustentabilidade, de respeito do meio ambiente, que não eram critérios tão fortes ontem, já estava existindo, mas hoje é diferente. E vou buscar hotéis que atendem o que eu busco hoje. O que você falou, não é city break, mas é break. 100% praticamente das pessoas dizem que uma vez terminar essa situação sanitária, vão voltar a viajar. Eles vão voltar a viajar, eles querem compensar essa estadia, assim, essa contenção em casa, eles vão querer viajar com a família, eles vão querer viajar em destinos onde eles podem relaxar, às vezes coisas mais simples, de contemplação, de natureza, de descobrir lugares. As pessoas estão falando entre elas através das redes sociais, das experiências para dividir com os outros, estão imaginando viagens que eles já fizeram, muito agradáveis, que eles vão querer voltar. Então, isso tudo são coisas que os hotéis têm que aproveitar para se propor nesse momento e recuperar os clientes que eles podem recuperar muito mais na demanda transient, turística, do que na demanda corporativa. Inclusive, eu não sei se foi o Glenn Fogel, que foi o presidente da Booking, ou se foi o presidente da Expedia que falou na semana passada uma frase que foi marcante, que ele disse: o dia que se anunciar a certeza de que a vacina ela é possível de se espalhar em escala, vai haver uma explosão como nunca visto na demanda por viagens. Porque é um pouco aquilo que você falou, que é a recuperação da confiança que gera essa quebra da inércia, que por sua vez faz com que as pessoas sonhem, e aí o mecanismo de viagem volta novamente. Espero que ele esteja certo, né? Na questão do produto, né, da oferta, né, nas análises que eu tenho feito lá nos nossos estudos sobre inovação, lá no ESSEC, a gente tem trabalhado em três eixos pivotais, né, na parte da oferta do Hotel do Futuro. O primeiro eixo pivotal é o eixo da flexibilização, da flexibilidade. Aí é muito interessante quando a gente fala de flexibilidade, ela vai em todos os sentidos, desde da flexibilização, da possibilidade de você poder reservar e cancelar essa reserva a qualquer momento, até o hardware, em que você constrói um empreendimento hoteleiro que possa ser rapidamente convertido de um ambiente de fun para um ambiente de work, um ambiente de jogo, um ambiente de reunião, um ambiente de dormir. Ou seja, essa flexibilização é algo que é exigido no novo produto hoteleiro. O segundo ponto é o que eu chamo da tecnologia embarcada, que é você ter um conceito que nós chamamos isso de Technology Guest Room, ou seja, tudo que tem em torno da integração de diversas APIs, de housekeeping, de F&B, da distribuição, da fidelização, da informação do cliente, todas as informações que circulam dentro daquele hotel têm que estar embarcados na construção e na concepção do produto. E o terceiro ponto é o ponto da velocidade, né? Porque os ciclos econômicos eles são muito rápidos, a relação de oferta e demanda ela tem que ser rápida na aplicação disso, né? Que é inclusive o projeto que eu estou envolvido atualmente, que é o projeto da construção off-site, né? Em que a empresa que eu sou presidente hoje é capaz de desenvolver hotéis, né? Residências, prédios verticais, num período pela metade do tempo da construção de um hotel. Por quê? Porque ele é feito dentro de um ambiente controlado, dentro de uma fábrica, você faz os quartos, você coloca o FF&E, você coloca o banheiro, e o quarto sai dali dentro de um caminhão e vai direto para a obra que simultaneamente está construindo as fundações
e no momento em que o quarto chega lá, você empilha ele como se fosse Lego, né? Uma tecnologia que já está bastante difundida nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Ásia, norte da Europa, e que representa 35% da construção hoje de hotéis no mundo, e que a gente está trazendo para cá, porque essa é uma tendência pivotal também, que é a questão da velocidade de você colocar um produto na rua o mais rápido possível, né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala do hotel do futuro, a gente pensa o hotel como um lugar para se hospedar. E lógico que um hotel é um lugar para se hospedar, ou para fazer reunião, que nem a gente faz aqui. Mas ele é também uma outra versão, que é a versão ativo imobiliário. Um hotel é um ativo imobiliário, da mesma forma que um prédio de escritório, da mesma forma que um prédio residencial, da mesma forma que um shopping center, são todos ativos imobiliários. Cada vez mais, o dono desse hotel vai ser um dono mais institucional, o investidor mais voltado a buscar o rendimento e a valorização do ativo dele, não apenas ter o prestígio de ser dono do hotel, de ter um nome na fachada e etc. E essa questão do ativo imobiliário, ele vai pensar na rentabilidade do ativo imobiliário e na valorização do ativo imobiliário. Rentabilidade é custo de construção, velocidade de construção, receita por metro quadrado. Então, quando você tem muitos metros quadrados que não são ocupados, é um problema. Ociosidade. Um prédio de escritório que está com mais de 15% de ociosidade é muita ociosidade. O hotel com 15% de ociosidade, a gente fala que ele está com 85% de ocupação e a gente pula de alegria porque a gente acha muito ocupado. E quando ele está com 60%, a gente está mais ou menos. Mas se for um prédio de escritório, 40% de ocupação é muito grave. Isso está levando a uma nova maneira de conceber o hotel, que é uma maneira... E junto com a mudança dos usos, que é uma maneira de pensar o hotel com vários tipos de usos que vão se combinar e fazer do hotel um ativo também, que seja um ativo melhor ocupado e melhor aproveitado do que um hotel tradicional que só serve para hospedar viajantes. E aí, começou antes da pandemia, a gente tem bons exemplos, como a Celina, por exemplo, que tem hotel, co-live, co-work, retail, e até faz excursões nos hotéis dela, que isso aconteceu muito antes da pandemia. E, com certeza, é um bom exemplo que pode continuar, mas não é só isso. A gente tem o co-live, a gente tem aqui a House, por exemplo, que está propondo vender uma residência que pode mudar durante 30 meses, você pode mudar a tua residência de um lugar para outro, e são residências que são relativamente parecidas com quartos de hotéis, elas têm 15, 20, 25 metros quadrados às vezes, que é o tamanho do apartamento de hotel mid-scale. Você tem um co-live do Casa 99, que são 400 apartamentos, onde você pode ir para 2 dias ou 30 meses, e toda essa mistura, esse mix, essa combinação de usos, vai ajudar, de um lado, o ativo a se rentabilizar melhor, e ele vai ajudar também a criar um encontro de usuários que não são mais monousuários. Antes você tinha o hotel para os viajantes, o prédio de escritório para os trabalhadores, o residencial para os moradores. E hoje, esses usos se misturaram. Então, você trabalha em casa, você trabalha também no Starbucks, você trabalha no lounge da Citizen M, e você, amanhã, a gente tem que pensar no corporate. Com o desenvolvimento do trabalho remoto, as empresas vão tender a contratar pessoas em trabalho remoto. Essas pessoas em trabalho remoto, eles não vão trabalhar por definição nos escritórios. Já que eles não trabalham no escritório, por que eles têm que trabalhar em casa? Ela pode aproveitar para viajar. Os filhos também podem trabalhar com Classroom. Então, isso é uma possibilidade de usar o hotel, não simplesmente com o hotel para dormir, mas um hotel também para dormir, viajar e trabalhar. Só que o hotel vai ter que mudar o seu conceito para se adaptar a esse tipo de uso. Qual vai ser a intensidade? Mais uma vez, hoje é muito cedo para falar, mas é a continuação, é a aceleração de uma tendência que já existia e que vai se desenvolver. E aí a facilidade de uma construção modular ou de uma construção mais flexível, onde a gente possa mudar rapidamente o destino de alguns andares, o destino de algumas áreas comuns, vai ser muito interessante e eu acho que vai continuar a prevalecer cada vez mais. Perfeito. Eu estou vendo que o nosso tempo acabou, mas eu acho que nós temos
30 minutos, e não 15. Confirma para mim, por favor, porque a gente se preparou para 30 minutos. É isso? Temos mais quanto tempo? Acabou? Tá, porque não era isso que estava assim. Ok. Toquei? Não, só para a gente poder se organizar aqui. Então, tudo bem. Pode botar o relógio lá para a gente poder se controlar, por favor? Então me avisa quando for hora de... Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Roland, então, eu me lembro quando você, numa conversa que a gente teve aí, dessas várias conversas que a gente tem de reflexão sobre a futura da nossa indústria, que você falou uma coisa que ficou marcado, que você disse, olha, depois do mês de março de 2020, um hotel, como a gente conhece, nunca mais vai ser o mesmo, né? E eu concordo totalmente com você, quando você traz esses múltiplos usos de um hotel, das coisas que estão aí borbulhando na cabeça de produtólogos, de hoteleiros, do mundo acadêmico, etc., eu enxergo claramente que esse hotel, que vai se configurar a partir dos novos empreendimentos, que você chama de metro quadrado por experiência, etc. e tal, esse hotel vai ser muito mais um destino, né, um hub, em que vai reunir todo esse tipo de demanda, né, para lazer, para trabalho, para reuniões, para esporte, para encontro, para interação com a comunidade, etc., que ele está, como você diz, né, vai ser completamente reconfigurado. Agora, a pergunta que eu faço, que a gente se fez na nossa discussão e que a gente compartilha agora com o grupo, é... Hoje o mundo da distribuição ele tá verticalizado, ou seja, hoje se você quiser comprar um quarto, você vai num determinado canal de vendas, você quer comprar um co-living, você vai em outro, se você quer comprar um evento, você vai em outro, se você quer comprar um espaço de bar, de reunião, você vai em outro. Agora, eu acho que nem a tecnologia está preparada pela velocidade que o mercado está impondo nas mudanças, né? O que você acha? Bom, eu acho que é uma pergunta-chave. Obrigado por ter feito para mim. Mas uma pergunta-chave que acho que a tecnologia está lá. Vou dar um exemplo. Antes da tecnologia, a gente tinha o B&B, Bed and Breakfast, ou seja, a gente ia na casa dos habitantes, tinha lá na Inglaterra, é famoso, mas em todos os países, você ia na casa das pessoas, tomava um quarto, tomava o café com elas. Mas era confidencial, era muito marginal. De repente chegou a Airbnb e desenvolveu, não só a ideia, eles montaram uma plataforma tecnológica alimentada pelo cloud, big data, velocidade de processamento, inteligência artificial, etc. E chegou o B&B Mundial Universal, que daqui a pouco vai fazer um IPO fantástico. Bom, a tecnologia que está permitindo isso. E da mesma forma que a gente tem hoje plataformas que só servem o Extended Stay, Airbnb, um pouco Booking, algumas que só trabalham com o Short Stay de 2, 3 dias, e alguma outra, por exemplo, Quinto Andar, que trabalha o Long Stay de 30 meses, amanhã alguém vai chegar e dizer, não, mas uma mesma pessoa que um dia quer um apartamento, outro dia tem um hotel para 2 dias de viagem de negócio, outro dia vai querer 4 dias para passar 2 semanas em Paris com a família, e eu tenho que ter a proposta de todos esses usos para ele na mesma plataforma, que é uma plataforma mais complexa, porque são vários perfis, é o mesmo usuário com vários momentos do ciclo de viagem ou de experiência dele, e são também vários operadores, mas isso vai acontecer mais cedo que tarde, eu tenho certeza disso. Eu tenho uma visão, uma ideia de que o que vai acontecer é que nenhum operador vai conseguir atender uma demanda tão diversa que existe tamanha flexibilidade. E é por isso que eu acho que é uma outra conversa que eu tenho tido muito com o Tony, é por isso que eu acho que o trabalho de um convention, né, de uma DMC, como grande hub, que vai reunir todos esses atores da demanda, que vão atender essa demanda que exige flexibilidade, é uma oportunidade extraordinária para esses conventions. E a gente já vê alguns conventions, antes mesmo da pandemia, que já estavam indo na direção de transformar esse hub, integrando todas esses verticais de hotel, de transporte, de teatros, de restaurante, ou seja, todos eles integrando dentro de um único hub, que é o destino, né? O Visit Paris, o Visit Barcelona, o Visit New York. Eu acredito muito no potencial agora
dessas múltiplas demandas serem, de alguma maneira, regimentadas dentro desses DMCs, dentro desses destinos. Acho que é uma bela dica que eu deixo aí para as equipes do Convention para estudar, e eu sei que já tem algumas coisas sendo estudadas nesse sentido de congregar essa demanda. E, logicamente, o hotel, o elemento flexível, ele vai se incorporar dentro disso, né? O que você acha? Acho que é perfeito, inclusive eu já comentei isso várias vezes também para o Tony. Eu acho que tanto no aspecto da digitalização do trabalho, de promoção do destino que tem que ser feito, e a gente fez juntos, se você lembra, uma viagem para Sydney, se lembra? Lembro, Sydney e Nova Zelândia. E Nova Zelândia. E quando a gente foi para Sydney, a gente se encontrou o pessoal lá da Accor, e eles falaram que a ocupação dos hotéis de Sydney estava maior durante o final de semana do que durante a semana, porque tinha tido um trabalho de marketing digital do Convention Bureau de Sydney, fazendo a venda da cidade, os atrativos da cidade, a promoção da cidade para todas as cidades vizinhas, que isso tinha trazido ondas e ondas de city breaks, né? Na época não tinha pandemia, e que isso estava trazendo um movimento nos finais de semana, que o Convention Bureau faz isso também, a ocupação dos hotéis em São Paulo subiu demais, e bom, depois de alguns meses vai voltar a subir, mas faz parte de um eixo de trabalho muito claro de um DMC ou de um Convention Bureau, com certeza. Agora, sobre as plataformas, eu acho que eu não vejo na direção de tudo que está acontecendo nessa plataforma de matchmaking que é Som, Airbnb, Booking, etc. O motivo porque não teria amanhã uma plataforma multiuso que junta isso, até porque quando a gente fala, não, vai ter um hotel multiuso, provavelmente vai ter um operador central, um fundo imobiliário que tem isso e que vai querer operadores que possa maximizar isso com MetaRM e etc. Vamos ver. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que vamos apostar. a gente já tem hoje sistemas que já são legacy, que são nativos da web, mas que já são legacy, que não conseguem ter uma flexibilidade, uma integração tamanha para permitir que o cliente possa, ao mesmo tempo, comprar ali um co-living, comprar um hotel, comprar um evento ou comprar um restaurante de diferentes atores. Mas é para a gente ver, né, Roland? Quem viver verá essa pandemia, né? Basta a Amazon decidir que vai entrar no amo e você vai... Mas essa aí, o próximo evento que o Tony organizar, a gente vai discutir sobre o papel da Amazon no mundo das viagens. Roland, acho que é isso. A gente ainda tem mais 3 minutos. Eu queria, por último, te perguntar uma coisa. Qual é o teu ponto de vista? Você acha que o design, como elemento da experiência, ele vai continuar sendo o motor da escolha de um hotel ou vai ser a tecnologia? Eu acho, a minha opinião é de que o motor da escolha de um hotel vai ser cada vez mais a tecnologia embarcada que esse hotel, que esse quarto, que essa experiência vai proporcionar para o hóspede, e o design, eu acho que passa a ser um componente secundário. Qual é a sua opinião? Vou usar o meu cabelo branco para a resposta. Eu cheguei aqui em 1990. Em 1990 não existia a rede de hotéis padronizados aqui. Você não lembra, mas eu posso fazer. Eram hotéis todos diferentes. E aí, nos anos 90, no final dos anos 90, a gente lançou o produto Ibis. O produto Ibis, ele tinha como característica uma padronização absoluta. 200 hotéis Ibis, 200 hotéis iguais. E por quê? Porque estava trazendo a eficiência e estava trazendo a segurança, porque os hotéis eram tão diferentes que a experiência podia ser muito boa, mas também muito ruim para as pessoas. Ser um hotel padronizado, todos iguais, era bom, era prático, mais barato para construir, mais fácil para operar. De repente, alguns anos atrás, parou e a gente lançou Ibis Styles, lançou W, lançou Citizen M, lançou Moxy, todos esses hotéis que estão oferecendo um design muito provocativo, mas também um design que traz a imersão com o destino. E o que os clientes passaram a gostar, cansaram da padronização. Padronização, quer dizer, a qualidade do hotel passou a ser uma necessidade, um critério eliminatório. Tinha que ter algumas coisas a mais. E o design passou a ser alguma coisa a mais, porque o design oferecia uma chance de se integrar melhor no destino, uma chance de combinar com uma gastronomia local, com a possibilidade de se encontrar com pessoas do local, que fazia parte também da proposta nova dos hotéis. W, Citizen M,
Moxy, Ibiza, Pullman, são redes que trabalham claramente essa proposta e virou um must. Virou tanto um must que a STR fez um estudo mostrando que o RevPAR daqueles hotéis design era bem mais alto, 15%, 20% mais alto do que os hotéis da mesma categoria sem esse espírito lifestyle. Eu não vejo motivo para o qual reverteria isso. Eu acho que essa mudança, essa vontade de conhecer, de aproveitar melhor os destinos, de se enriquecer com as experiências que a gente tem através desse design, de transformar o hotel um pouco no destino, em vez de ser simplesmente uma base funcionar para ficar, acho que vai continuar. Ok, então flexibilidade, velocidade, tecnologia embarcada e design. Absolutamente. Ok, muito bom. Acho que chegamos no nosso tempo, né, Roland? Sim, foi um prazer. Prazer sempre imenso bater um papo com você. Bater esse papo contigo. E obrigado aí, o Tony e toda a equipe do Expo Fórum pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bonadonna, pela presença. É extremamente importante aqui no nosso evento. Obrigado.